Segunda-feira e a gente vai ter uma semana super especial por esse arroba, uma semana Mentoras do Porto Digital, contando muito de conteúdo, a história delas com a Power e tudo mais. Vai ser uma delícia e ter você aqui é um presente. Oi, Dona Gabriela linda! Oi, Cris! Oi, Tamires! Sejam super bem-vindas para essa semana que está só começando. Daqui a pouco a nossa maravilhosa está chegando. Enquanto isso, eu vou colocar aqui nos comentários o tema da live de hoje. Oi, maravilhosa! Eu vou te chamar, Mari. Autogestão com Mari Lima. Então, já vou botar aqui. Oi, Ana, seja bem-vinda. Oi, Tá. Coisa linda. Estamos assim animadíssimas, porque essa semana vai ser super especial, com mentoras que fizeram da Power o que a Power é hoje. E é um orgulho imenso receber cada uma. Eu já queria começar dizendo que hoje a gente começa com a primeira mentora que a Power teve dentro do Porto Digital, e eu vou chamá-la para o nosso mapa. Mari maravilhosa, vamos com tudo amando, é só aceitar para a gente começar. Mari tá vindo. Aproveita para chamar os amigos, para chamar os colegas. Mari, sua linda! Aê! Tudo Tudo bem, gente? maravilhoso. Tá me escutando? Normal? Nunca fiz live aqui, nunca fiz. Eu sou novata aqui. Sei que a senhora arrasa sempre. Gata, vou fazer o seguinte: segura aí um minutinho que eu vou trocar a nossa Tá bem, conexão para ela ficar um tá bem. pouquinho melhor. Eu vou jogar para o 4G. Fica aí, sai não, fica aí, rapidinho. Certo. O vídeo vai. Olá. Voltou! Por incrível que Voltamos. pareça, o 4G está bombando no Instagram. Eu estou usando ele só para as lives, porque ele tem Ah, sido que massa. fantástico. Que massa. Os meninos também lá falaram que às vezes é para upar certos quando envio de dados, enfim, às vezes é melhor 4G mesmo. Mari maravilhosa, primeiramente, super obrigada por você estar com a gente hoje. Você que foi tão Nada. especial e é tão especial nessa jornada da Power, desde o comecinho, Ai, obrigada. desde o My The Biz. Então, receber você hoje aqui um presente. E quero dizer que você está belíssima com esse seu novo hair. Ai, Esse novo obrigada. corte de cabelo, plain e maravilhosa. Obrigada. Daqui pro final da quarentena, acho que ele vai estar grande de novo. Tudo bem. Gata, bom. Eu tenho A cabelo gente fino. corta de Minha novo. filha é uma coisa absurda. Igual a capim, né? Pois é. É verdade. Mari, bonito. Hoje a gente vai falar sobre autogestão, né? Que foi esse tema sugerido Sim, por você que a gente adorou. Trabalhando, né? sim. Essas empreendedoras que ainda não têm times, né? Mas que são maravilhosas, Uhum, que fazem essa equipe, mas que precisam ser super organizadas para dar conta dessa sim. rotina. Mas antes da gente começar o conteúdo, eu queria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece, Com né? Contasse um certeza. pouquinho da tua história para a gente ir aquecendo a nossa noite. Enquanto eu também vou mandando meu avisozinho para avisar as pessoas que a gente já está ao vivo. Então, conta tudo, Uhum, maravilhosa. massa. Desde já agradeço muito o convite também, assim, fico muito feliz em poder ajudar de alguma forma. A Power, que, enfim, desde o início, assim, tive um privilégio de mentorar e ao mesmo tempo é um aprendizado constante, assim, a gente se nomeia como mentor, mas na real a gente está aprendendo de todos os lados, assim, enfim, trabalhando com empoderamento feminino, empreendedorismo feminino, isso deixa tudo muito mais animador. Né? Que, enfim, para quem não me conhece ainda, eu trabalho no Porto Digital, especificamente na Jump, que é o braço de empreendedorismo lá do Porto. Então, enfim, eu trabalho na equipe hoje, que sou eu de mulher,
tem mais 4 homens, né, meu gerente, e três colegas de trabalho, então daí eu já sinto super a necessidade do que é e a importância do que é estimular e fomentar o empreendedorismo feminino, seja no âmbito de startups, seja no âmbito de empresas tradicionais. Realmente a gente precisa ocupar lugares. Então, trabalho desde 2018, né, na Jump, então faz aí 2 anos. Já trabalhei antes no Porto Digital no programa de qualificação. Sou formada em ADM, minha formação é primeira, assim, mas acabei de fazer uma pós em design educacional, que é uma área também que me interessa bastante, trabalhar com metodologias de educação, metodologias de aprendizagem. Então é uma área que eu estou querendo enveredar também. Como estudante de administração, fiz muito parte de movimento de liga universitária. Eu trabalhei na Liga de Economia Criativa junto com Tamires, que está aqui também, maravilhosa. A gente trabalha nesse rolê empreendedor há muito tempo. E como universitárias, ligueiras, a gente cortava um dobrado para fazer as coisas acontecerem. E foi uma época muito boa, uma época que eu aprendi muito e uma época também que me levou aos caminhos que eu traço e venho andando até hoje, assim, sabe? É, é engraçado isso. Aí, dentro da área da ADM, fiz vários cursos, mas me apaixonei muito por essa questão do design e tal, porque realmente, assim, a ADM todo mundo fala que é o curso dos indecisos, né? Realmente pode até ser, é um ótimo curso para quem está indeciso, porque você entra e você São muitas dá de cara com eu diria muitas... até que é um curso de muitas Exatamente. possibilidades, mais do que os indecisos, que você entra e tem um Talvez seja o leque, curso né? seja o curso realmente para você, que todo mundo deveria experimentar, pelo menos em alguma parte da E a vida, gente assim, usa para ver tanto, realmente o que quer. gata, Exatamente. Então foi um muito. curso muito bom, assim, para mim assim, saindo do colégio e começando. Isso foi uma coisa que me abriu muito a visão, assim, e me deu muito conhecimento, quer queira, quer não, de gestão, você passa, afinal de contas, 4 anos e meio ali aprendendo planejamento estratégico, o que é meta, o que é não sei o que. Então não, meio que entra assim, né, no seu sangue um pouco, e a gente fica feliz de poder ao longo da jornada, que também ao longo da jornada eu aprendi muito, assim, fiz outros cursos, me capacitei em metodologia ágil, então hoje eu sou Scrum Master e consigo perceber, adaptar essas realidades para outras situações. Foi muito importante mesmo para mim, mas basicamente isso, uma apanhada. Mari, a gente vai chegar para falar um pouquinho de Scrum, que com certeza muitas pessoas não conhecem, mas eu já queria começar te perguntando sobre essa temática que a gente escolheu para hoje, que é esse mundo da gestão, e começar a falar da importância desse papel, né? Quando a gente começa a empreender, você sabe melhor, como poucas pessoas, que a gente sabe do tipo assim, vamos empreender, levanta as pernas, começa a vender e vai-se embora. Mas que nesse processo, a gestão, a falta de governança, vai deixando esses pilares bem frágeis. E às vezes o primeiro solavanco que passa não aguenta, né? Seja na relação societária, seja na relação com o time, com o fornecedor, ou até mesmo a organização estrutural desse negócio. Então, eu queria que você começasse a contar como foi para você sugerir esse tema que eu amei e como é que você começa a perceber, como é que você percebe a importância desse pilar se estruturar desde o comecinho de um negócio, né? E não deixar ele só para quando ficar grande, né? Que é essa frase. Não, quando ficar grande a gente faz, mas às vezes nem dá tempo, né? Exatamente. Não, o tema surgiu justamente assim, Mano me fez o convite quando eu tinha acabado de rodar um treinamento sobre liderança em times inovadores para a galera que acabou de entrar nas nossas turmas da Jump at Home. Então, eu estava estudando muito sobre o assunto, eu disse, poxa, se for para falar de alguma coisa, vamos falar disso. Tema maravilhoso! Tá fresquinho na minha mente e, por coincidência também, ou não, que eu não acredito em coincidência, realmente acho que tudo leva
para as coisas que tem que se conectar e Sim. acontecer. Eu também tô fazendo um curso interessante sobre inteligência emocional, que um dos pilares da inteligência emocional é justamente essa parte da autogestão. Sim. Então, independente de você ter time ou não, assim, nós empreendedoras individuais ou com time, a gente individualmente já é um mundo próprio, digamos assim, a gente já tem uma série de coisas aqui para se organizar, independente até de ser empreendedor ou não, ou se está querendo começar, eu estou fazendo esse curso para mim mesmo, assim, para realmente, que apesar de fazer DM, de muitas pessoas me chamarem, dizer que eu sou uma pessoa muito organizada, E é, planejada, tal, Mari. eu tenho meus, enfim, meus desviozinhos, assim, a gente tenta sempre melhorar um pouco, se adaptar, né? Então, esse rolê da autogestão, nesse curso tem chamado muita atenção, assim, da importância, assim, para a vida, para o planejamento e para várias coisas, assim, independente de relações também, como você consegue parar para pensar em que tarefas e como aquelas atividades ou a não realização das atividades te afetam. Isso vai te fazer uma pessoa um pouco mais resiliente, mais inteligente emocionalmente, que é importante. Sem dúvida. Inclusive, Hoje em é o dia. primeiro pilar que a gente fala, né? Que é a autogestão nesse lugar do se Uhum. autoconhecer, e aí que você consegue Sim, dominar melhor, perceber essas emoções para poder reagir adequadamente com elas. sim, Mari, exatamente. quando você fala de gestão para empreendedores, né, para startups, vamos usar o cenário do Porto Digital, porque esse é o nosso contexto e reverbera Uhum. para tudo. Quando a gente Sim, começa um My The Biz da vida, a gente praticamente não fala de gestão, porque ali já está num processo de sim, ideação. Mas já na sim, incubação, logo os primeiros pilares já começam a trazer você para pensar sobre os OKRs, que são os indicadores, e uhum. começar a pensar sobre esse processo. Nessa tua longa jornada, que não começou no Porto, mas que hoje acontece no Porto, quais são aí os Uhum. principais erros que você vê os empreendedores e empreendedoras, né, que acabam cometendo nessa área e acabam tendo problemas na gestão desse negócio? Eu acho que todo bom planejamento, todo Hum, bom estabelecimento de metas, seja pessoal ou seja no coletivo, passa muito por esse autoentendimento. Assim, foi uma coisa que o curso vem me dizendo, mas independente disso, é uma coisa que a gente sempre notou, assim, da importância do alinhamento, seja pessoal, de realmente você entender o seu propósito, realmente entender o que você quer fazer da vida, e ao mesmo tempo alinhar isso com todas as outras pessoas que estão ao seu redor, para que você consiga caminhar para um objetivo que está todo mundo ciente, que é aquilo que todo mundo quer, porque não adianta você se juntar com uma pessoa que está muito animada agora, quero fazer esse projeto contigo, mas enfim, no final, o final da linha de vocês, assim, não necessariamente é o final da sim, linha, mas aquele horizonte de planejamento, assim, ou estabelecer tempo também, né? Tempo de sim. duração, seja lá do que for importante, não é o mesmo. Aí, realmente, isso é uma falha muito primordial. Assim, no Mindbiz, a gente chega a definir propósitos, chega a tentar trabalhar isso no time, mas quando chega na incubação, a gente realmente aprofunda com ferramentas para sistematizar, de certa forma, esse tipo de pensamento. Sim. Sistematizar que você vai estar constantemente planejando, constantemente estabelecendo metas para trilhar e para caminhar naquela direção, naquele objetivo. Porque se você não tiver isso em mente, dificilmente você vai conseguir chegar assim, chegar você chega, mas às vezes é um caminho desgastante, às vezes é um caminho que, enfim, passa por algumas frustrações, que faz parte da jornada de aprendizado de todo Sim. mundo, acho que independente de você, mas a gente pode passar isso de forma mais suave, eu acho que o planejamento, o sucesso da autogestão vem muito primeiro do autoconhecimento, realmente, independente, seja do grupo, seja autoconhecimento do que você quer, do propósito que você quer realizar, com a sua missão na vida, enfim. Ai, Acho que o Mari, importante é estar com isso bem alinhado. olha, eu vou dizer para você que você já começou a tocar num ponto que para mim é fundamental, né? Que empreender, a gente Sim, entende, né, Mari, que a realidade ela é muito complexa e que empreender por sim, propósito é uma escolha. A gente sabe disso. E sim, a gente se coloca no lugar de privilégio, entende, e se coloca no lugar de que a gente precisa tomar atitudes para facilitar a vida de todos, né? E de todos que sim. estiverem conectados com isso.
Mas, mesmo quando a gente começa de uma forma mais com foco em necessidade, ainda tem ali um engajamento com aquilo que eu me identifico, né? Que muitas vezes propósito também tem a ver com identificação. E você Sim. toca nesse ponto lindamente. Sexta-feira, Mai vai estar lá de Bali para falar sobre isso. Ah, Então, já chiquérrima. acho belíssimo começar desse jeito, É, né? E poder contar é, que gestão também está ligada a propósito, não é só número, com né? certeza. É o início e o fim de muita coisa, assim. Primeiro que dificilmente você consegue enxergar o final da sua, assim, você pensar no planejamento, pensar no projeto, pensar na empresa, muitas coisas a gente pensa para durar por muito tempo, principalmente esse tipo de coisa, né? Principalmente um negócio, assim. Então, a ideia, principalmente de um planejamento de uma autogestão, é, às vezes é, esse planejamento é você quebrar em partes, realmente você ver, conseguir enxergar as coisas assim, beleza, daqui a tanto tempo eu quero estar isso para constituir esse todo, que às vezes você nem está enxergando, porque é difícil enxergar o todo no tempo que a gente está, enfim, no presente que a gente está. Mas o planejamento, essa autogestão, esse alinhamento de propósitos e momentos, assim, é essencial. Sem dúvida. Mari, você está acostumado a receber e mentorar, principalmente, empreendedores que estão nessa fase de ideação, né? E eu queria que você me Sim. contasse um pouco como é essa vivência, como é que você tem lidado com essas altas emoções, porque muitas vezes o My The Biz, ele é muito emocional, né? Como ele é muito Sim, rápido e ele é muito intenso, a gente parece que liga no Volt. E são 10 semanas transformadoras. Eu diria que para mim são divisores de água. Então você tem lidado aí com sim. uma variedade de empreendedoras muito grande, de áreas diferentes, né, de identificações diferentes, necessidades diferentes. Conta para mim como é que você está percebendo esse perfil da empreendedora hoje. O que é que você tem visto mudar nesses últimos 2 anos que você está no Porto? Conta para a gente um pouquinho como é que ela Sim. tem se posicionado e como é que você está percebendo esse crescimento, ou não, espero que sim, desse time. Uhum. É, sem dúvida, assim, eu acho que foi até logo uma turma depois da tua, assim, Hum, com foco nas realizações do Minas, principalmente lá, né, nesse meu microambiente, que é a Jump, assim, quando a gente começou de fato a rodar o Mind the Minas, né, que é o Mind the Business especificamente voltado para o público feminino, daí que a gente começou a receber realmente um maior número de mulheres. Assim, começou um pouco antes disso, talvez, quando a gente parou e pensou, beleza, porque a gente não faz alguma política de subsídio para incentivar o aumento do número de mulheres nos nossos programas. A gente subsidiou parte, por exemplo, das mensalidades, assim, seja Mind the Biz ou incubação, tem uma taxa de subsídio para mulheres ou pessoas de renda familiar até 2 salários mínimos, justamente para a gente garantir essa pluralidade, agora eu misturada na palavra, mas essa diversidade que tanto é essencial para que realmente ocorra inovação e realmente ocorra soluções para problemas reais. Então, assim, um fato nítido, assim, pelo menos até o momento que a gente percebe muito das empreendedoras mulheres é que, inevitavelmente, a sua grande maioria trabalha com impacto. A grande maioria das empreendedoras mulheres desenvolvem negócios a gente, voltados para propósitos de impacto social ou ambiental. Então, nitidamente, assim, numa banca de Minas, 70% dos negócios são... E isso é muito bonito de ver, porque, de fato, a gente percebe que há uma sensibilidade maior, talvez, desse público para o olhar desses problemas e para gerar essas soluções. Então, a galera chega insegura, a galera chega um pouco apreensiva, ai meu Deus, não é para mim. Enfim, a gente tem uma empreendedora lá da casa que sempre esteve lá fazendo coisas de louco e tal. Acho que alguns podem conhecer aqui ai, minha gente, a Azulerde. demais, eu Ela vi, minha é maravilhosa, gente, é de super. todas as formas. Eu falei, meu amor, eu não sei como é que você não foi antes. Exatamente. Aí hoje ela tá em Minas, vai conversar com a gente. E graças a Deus, porque ela é uma pessoa excepcional, assim, uma mulher Maravilhoso. incrível que já realizou super coisas, mas ainda assim, enfim, ficar naquele Achava que negócio, não ai, não era sei, para ela, né, Mari? é, espero que o programa realmente venha a expandir ainda mais, seja a rede de apoio dela, seja o negócio, seja as perspectivas também. E é muito isso, assim, as meninas vêm com
esse rolê assim de, eu sei, mas ao mesmo tempo com muita sede de aprender e se desenvolvem de uma forma muito bonita assim de ver no programa. Realmente o nível assim da galera que entra para todo final de etapa, todo final do Mind the Biz é muito impressionante assim, porque realmente é muito é muito gás que tem. E lidar com propósito, lidar com impacto também deve aumentar muito isso. E é muito incrível de ver, É verdade, realmente. é verdade. Eu fiquei super orgulhosa com o Nascimento. Pessoas, se vocês não conhecem, mande perguntas para cá para a gente responder. Mas, rapidamente, o My The Biz e o My The Minas são programas de pré-incubação. Mari me corrija, mas é assim que eu Sim, sinto. Quando você está na fase de ideação de um negócio e você quer fazer ali seus primeiros testes, suas primeiras validações, para entender se tem realmente público, né? Se tem pegada, se tem fit com o mercado, para que a partir daí você possa partir para uma incubação, que é um processo mais longo, mais técnico, sim, mais processual, que vai te ajudar a organizar. Então, eu fiz o My The sim. Biz, quando eu não tinha o My The Minas, eu não fiz o My The Minas porque não Foi. existia, mas digo que foi tão Foi. transformador e minha turma tinha muito menina, viu? Eu gostei, minha turma era bem Sim, variada. porque foi a primeira turma que a gente estabeleceu o subsídio, creio eu. Acho Foi, que eu eu lembro que achei já foi bem muito incrível, assim, variada, né? E essa... negócios bem diferentes, assim. Foi uma turma muito Sim, gostosa. Eu digo que foi nossa porta de entrada, né? Porto uma vez, Porto a vida toda. sim, Coisa. total. Mari, Nessa turma do Mind the ah, Beast também tem umas meninas desenvolvendo protótipos, uns sistemas de hardware, tanto para, seja para plantar, tem uma que é sobre plantação, tem outra que é sobre medição cardíaca, equipamentos cardíacos de hospitais, então chique. é uma variedade, tá tendo Eu bastante, ainda bem. adoro. E eu ia entrar exatamente na pergunta dessa turma jovem. Porque dentro do Porto, acaba Uhum, a gente tem escola, né, do Porto, que eu conheci meninas e a gente até pela Power Mentoria, dois grupos maravilhosos de lá. sim, Mas a gente vem percebendo aí uma mudança muito grande nas meninas que olham muito para impacto e acho que sempre vão olhar de uma forma ou de outra, porque sim, culturalmente a gente também é ensinada, né, Mari? A gente também se coloca sim. nesse lugar, mas que começam a trabalhar aí com altas tecnologias e as meninas de 16 anos programando, virada no modo de quento. E aí eu Sim, queria que você me contasse um pouquinho de como você vem percebendo essa empreendedora de tecnologia que, além do impacto, bota a mão na massa. sim, sim. Assim, eu convivo com uma, né, que é Thali do Louco. Ela tá muito Maravilhosa! super envolvida em programas de mentoria desse tipo, porque ela é da área de tecnologia e ela é super. Pronto, acho que foi ontem, não sei. Ela, Mari, segue essa galera aqui, que elas são minhas mentorandas, não sei o que, estão desenvolvendo um projeto massa desse, com certeza. Então, assim, eu estou vendo um movimento de, graças a Deus, né, apesar de todas as circunstâncias, de muito incentivo a esse tipo de iniciativa, assim, com foco em público feminino, que é importante criar essa rede, esse grupo de apoio, num grupo realmente, seja para desenvolver ciência, seja para desenvolver negócio, formado por mulheres, porque só a gente entende o que a gente passa no mercado, o que a gente passa nos grupos de trabalho, assim, não dá para, beleza, por mais que aquele seu amigo consiga ter empatia, assim, não, ele nunca vai sentir o que você já sentiu dentro de um olhar repreensivo para uma ideia sua dentro de um grupo de trabalho, sabe? Ou então, aquela insegurança que só você tem naquele nível, naquele planejamento daquele projeto, ninguém nunca vai conseguir entender isso direito se não vindo dos olhos de um papel que a gente ocupa como mulher na Sim. sociedade. Então, tem surgido muitos grupos de trabalho, seja na universidade, seja em projetos tipo apoiados pelo Google, Facebook, dentro do Porto agora com Minas. Sim. Então, isso é muito animador, esse cenário, porque a gente acredita muito que esse fomento vai trazer realmente é, o aumento, né? Pelo menos mais lugares ocupados por mulheres, assim. E pelo menos essa estranheza a gente já começou a ter. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Se nesse ambiente só tem homem, branco, hétero, não é algo sadio para inovação, né? Porque afinal de contas,
quem vai estar pensando nas soluções são pessoas que não necessariamente sofrem os problemas. Pois é. Inclusive, eu gostei, Mari, porque você já adentrou em dois aspectos super importantes no processo de empreendedora quando está pensando em time, que é a diversidade. E quando a gente Sim, fala diversidade, pessoa, é diversidade de tudo, de classe sim, étnica, de orientação, né? De a gente pensar sobre formação, de oportunidades, de currículo. É uma diversidade que a gente olha como um todo. E a gente entende, inclusive, que o papel de mulher não é um papel biológico, é um papel de percepção, de autopercepção, e que ela precisa ser tratada independente. Dentro desse contexto, a gente sabe que quando a gente vai olhar para o feminismo, tem aí várias vertentes de entender ou não a trans como uma mulher. Na minha percepção, o estado, a escolha, o sentimento dela reverbera muito mais com a questão fisiológica, mas não vamos adentrar isso aqui, porque é um tema polêmico. Mas a gente tem, vamos aproveitar para abordar a importância dessa diversidade. E eu acho que dentro do Porto a gente está percebendo esse movimento, seja através do Minas, seja através do Porto Mais, né? E queria que você falasse um pouquinho de como você percebe nessa tua experiência a força de um time diverso. assim, é realmente, eu diria, transformador e impactante. As duas coisas juntas ao mesmo tempo, assim, porque mesmo eu sendo um público, teoricamente, lá dentro do parque tecnológico, minoria ainda, mas assim, quando aconteceu o primeiro Porto Mais, né, que foi um Sim, evento organizado pelos meninos do Porto Mais, eu aprendi tanto, assim, numa palestra assim, que teve de 1 hora, do quanto que coisas que o público LGBT sofre e, enfim, dificuldades que talvez eu nunca tinha passado, por mais que eu sofra também essas dificuldades, mas que eu nunca tinha imaginado que aquilo fosse possível, fosse um sentimento possível, enfim, fosse um problema possível. sim. E como é que eu estou nesse ambiente de desenvolvimento de soluções, desenvolvimento de programas de fomento, e eu não sendo uma pessoa que sofre esse tipo de preconceito, esse tipo de restrição em certos lugares, eu não vou conseguir nem imaginar, nem pensar em soluções para um mundo melhor para essa pessoa. Então, realmente, assim, ter os meninos lá dentro, ter mais mulheres lá dentro, afeta muito também a forma como os programas se realizam e reverberam. Assim, acho que por muito tempo também a gente teve dentro do ambiente, principalmente de empreendedorismo do Porto, geralmente Sim. equipes formadas por homens. Então, era muito difícil ter esse olhar. Então, ver o Projeto Minas, então chega mais pessoas, seja do público LGBT, seja do público mulher, para dizer, opa, tem umas coisas aqui que a gente podia Resolver? que a gente podia melhorar, né? Porque a gente podia tentar trazer mais gente desse tipo, para, enfim. Então isso ajuda realmente muito, assim, essa diversidade para a inovação não só das soluções, mas dos próprios programas que geram as soluções. Uhum. Então, é muito importante. Inclusive, eu É uma queria coisa essencial, assim. Pronto, Maria, essa palavra que eu ia dizer. E que a gente está buscando, né? Porque assim, não é porque tem uma, não é porque eu quero ver muito mais, Mariana, se Deus quiser, né? Equipe de empreendedorismo ainda, quero muito ter mais parceiras, ter mais pessoas LGBT, porque realmente são pessoas que, enfim, passam por problemas, passam por demandas que a gente não está enxergando ali. Não está enxergando. Definitivamente não. Não enxerga e Então, não consegue encontrar no número, né, Mari? Porque eu sim, estava. A Power tem esse desejo, né? A gente tem recebido, inclusive, uma diversidade legal quando eu falo étnica e quando eu falo de classe. Mas eu ainda não cheguei na de orientação, né? Que é um desejo muito sim, grande que a gente tem. E aí, quando a gente olha para a questão da orientação, né, uma mulher negra, uma empreendedora negra, ganha 50% menos do que uma empreendedora branca. Então, a gente já tem uma desigualdade dentro da concepção do empreendedorismo. E quando eu fui buscar a Mari de uma empreendedora trans, eu não consegui achar esse número. Então, além sim, da gente não conseguir entender a diversidade, a gente não tem dados que nos é, ajudem a entender o tamanho do problema. Então, que
cada empreendedora que esteja nesse momento pensando em contratar, eu sei que o cenário está difícil, muitas pessoas estão pensando numa contratação posterior, mas a Power quer contratar duas pessoas para o time no segundo semestre. E eu conversando com o Luiz, que é nosso CFO, meu sócio, disse para ele: eu não abro mão de que tenha e que venha mulher e que venha, que a gente possa fazer uma inclusão, porque eu acho que é um recado que a gente dá na hora que esse time é diverso. Então, porque é bonito falar, né, Mari? Vamos ser diversos, e na hora de contratar, eu contrato igual, todo mundo do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa. E aí fica aquele chamado que a gente fala de marca wash, né? Que é a marca que se lava para se apegar. Então, empreendedores, se vocês estão nesse momento pensando para o segundo semestre, não deixem para depois. A sua primeira contratação pode fazer toda a diferença no seu time, né? E você pode causar um primeiro impacto muito maior, porque você vai ter a possibilidade de uma mente pensante completamente diferente da sua. Então, muito mais do que contribuir com o desenvolvimento dela, é ela que vai contribuir com o seu. Então, se dê essa oportunidade. E tá preparada também para receber, né? Sim. Que a gente fala muito assim, que nem todo mundo tem enfim, o que você precisa ter, seja entendimento, seja compreensão das coisas. Sim. Então, acho que um primeiro passo também muito é estudar e conversar com, assim, participar de, seja palestra, seja conteúdo, voltados a entender mesmo. Assim, a gente está agora com o ouvido para entender a situação de outras mulheres que têm classe social, orientação sexual. Então, porque a gente realmente não sabe, porque realmente ou é um público muito invisibilizado, é um público realmente que não é dada a devida importância, sei lá, em pesquisas. Então, realmente ouçam muito e programem-se para a inclusão primeiro do que até mesmo pensar em Excelente, gata, gostei dessa colocação. Talvez para algumas pessoas seja muito mais parte do mindset, né, essa preocupação, mas que você não tá, eu achei esse toque fundamental, para não correr o risco de ter atritos, né? Ou seja, de você acabar recebendo alguém e não dando atendimento. Gostei. Sim. Ó, tá vendo, Mari? Mari é o que puxa a gente pra terra bonita. A gente tá lá, ó, e Mari tá aqui. Eu sou taurina, como boa taurina. Como boa taurina, e eu como boa canceriana, viajando na minha vida, tipo, querendo resolver para amanhã. Mari, falando sobre a questão de viajar e de a gente saber que empreender também esse processo de sonhar, de sair um pouco da realidade e resolver soluções tem a ver com isso. Queria que você trouxesse um pouquinho das experiências que você tem tido, né, sobre esse lugar dos empreendedores com relação à criatividade. A gente sabe que muitas vezes a gente se perde no meio do caminho por isso, que a gente quer atender milhões de coisas e o ser criativo transborda. Você quer fazer um lançamento toda semana, fazer um MVP toda semana, e a gente sabe que a gestão tem a ver com esse acompanhamento. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre essa importância, né, também desse cuidado com essa nossa vontade criativa, que pode não ser adequada para os cenários. A gente tem as duas galeras, né? A galera que super viaja, mas também a galera que às vezes fica super contida e apegada, às vezes, à primeira ideia inicial, a primeira solução que vai mudar o mundo. Assim, a gente, geralmente, empreendedor e idealizadores têm muita essa pegada, né? Do apego à primeira ideia, até a gente ter aquele momento de muita mentoria. Mari, é verdade, amiga. Eu sou um exemplo disso, bonita! Né? Aí é difícil, mas assim, se eu parar para pensar agora no mindset que pode organizar de certa forma e fazer fluir, porque tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas. Você não pode nem tão só, principalmente no ambiente de inovação, principalmente no nosso atual contexto, independente, acho que mesmo quem não trabalha diretamente com inovação, precisa exercer muito esse lado da criatividade. Gosto muito de pensar no mindset design thinking. Eu não sei se a galera por aqui já passou, já teve contato. Então, que é o pensamento designer, né? Como o design pensa. Que o design, ele nada mais é do que um fazedor de tudo. Ele é um fazedor de coisas. O design está numa garrafa até uma metodologia, até um curso. Então, é uma galera que está pronta
para pensar, pesquisar e identificar problemas do usuário ou do público que ela vai trabalhar. Então, há dois movimentos no processo de design thinking que a gente organiza em etapas, que justamente é o processo de divergência e convergência de ideias. Então, a gente passa basicamente por duas fases, 4 fases, na verdade, mais ou menos. Enfim, que a gente diverge para entender, para abstrair, emergir em tudo, enfim, pesquisar bastante sobre o usuário e depois converge de novo para a definição qual é o problema daquele usuário, qual é o real problema. A maior, pelo menos a gente vai decidir alguma coisa, pode ter vários problemas, mas você vai decidir um que você vai atacar. Depois você diverge ideias de novo para ideação, brainstorming e prototipação de ideias. E depois você converge de novo para a escolha de qual de fato você vai prototipar, qual de fato você vai lançar e qual de fato você vai testar com o usuário. Então, para mim é um mindset excelente, assim, bem difundido por aí. Há muitos conteúdos já sobre, que justamente te ajuda assim, a ter esses momentos, porque você não pode viver num momento só, você não pode viver só divergindo de ideia, porque senão você vai para onde? Assim, então você tem que fazer esse constante momento de abertura e fechamento assim, de coisas, e como tudo na vida, assim, né? A gente tem fase, porque a gente está aberta, sei lá, no colégio até o terceiro ano de ensino médio, a gente tem um mundo de possibilidades de cursos, enfim. Quando chega naquele momento, você aí escolhe. Aí faz aquele curso, vê que não é para você. Aí você, opa, crise existencial. Aí você vai ter ideia. É normal passar por isso. A gente tem que aprender muito a lidar. Assim, acho que a autogestão também está muito ligada assim, a entender esses movimentos, sabe? Que a gente não vai viver numa constância absoluta de sensações e sentimentos. Então, botar de certas formas e limitar de certas formas esses tipos de processos, seja de convergência ou divergência de ideias, design thinking, eu acho que ajuda muito. Esse processo criativo é assim, para ninguém ficar muito só na abstração, nem muito só no apego inicial. Ai, eu vou te falar uma coisa, esse negócio que Mari falou do apego inicial, galera, é verdade. E aí tem uma coisa que no Portugal a gente escuta quase como um mantra, né, Mari? Qualquer corredor, Sim. suspira que é. Se apegue pelo seu problema e não se apegue à sua solução. Porque se você é apaixonado pelo problema, você vai se adaptar, porque ele vai mudar. E as suas soluções vão ser ajustadas de acordo com esse problema. Então, se você se apegar à solução, pode ser que seu problema perca completamente o valor e tem uma hora que você já não esteja resolvendo mais nada. Sim, exatamente. O foco sempre no problema. Aí a gente fala muito lá, chega muita galera lá, eu tenho uma ideia, não sei se é certo, mas qual é o problema que você qual é o problema que você porque é o grande propósito, assim, se a gente pensar, se a gente tem que ter um propósito na vida para seguir e fazer e realizar coisas, a gente tem que ter um olhar, né, para um objetivo final. O grande objetivo da ideia é o problema. Então, vamos manter sempre o foco nele, que é para a ideia sair fluindo, seja lá qual for. Verdade. Cecília acabou de entrar. Acesse, sua linda. Atual, Mari é a primeira mentora, Cecília é a nossa atual mentora, a gente é super bem. E Mari, que nos conhece, na hora que foi escolher a nossa atual mentora, eu olhei para Mari e falei, amiga, vai ser mulher, né? Aí Mari, fica tranquila. Eu falei, por favor, para a gente poder bater um papo gostoso. Aí Mari escolheu super bem escolhido. Foi um match incrível. Foi um match incrível, gata, verdade. Presente, presente, presente. Pegando essa parte de mentoria, até que eu queria aproveitar para você falar um pouco sobre essa importância. Eu vou dizer para você, a gente até conversou sobre isso no nosso status report, pessoas que quando você faz incubação no Porto, você tem um acompanhamento tanto do mentor, do seu anjo e do próprio Porto, ou seja, através de Mari e do time que está com ela, que vão acompanhando. Então você tem 3 acompanhamentos. É tipo assim, você não se sente só de jeito nenhum. E aí você fica mal acostumada também, vou logo avisando. Mas vá. Mas aí tá sempre lá. É sempre lá. Isso quer dizer, quem é Porto uma vez é Porto o resto da vida. Sempre. E aí a gente percebe, Mari, a importância dessas mentorias para o desenvolvimento do negócio. E muitas vezes essa empreendedora muito sozinha, que não tem o hábito de pedir ajuda, não tem uma rede de apoio,
toma muitas vezes decisões ou precipitadas ou Sim, tardias. E aí eu queria que você falasse um pouquinho a sua percepção da importância dessas mentorias para negócios que estão começando, né? Como essas mentorias sim, transformam. Falar um pouco da tua experiência em ser mentora, né? E como isso tem também. Você também uhum, foi mentorada para mentorar, porque a gente vive esse ciclo, sim, né? Mas com a importância certeza. desse acompanhamento para que as meninas não sintam que ela tem obrigação, que elas têm, tipo assim, eu preciso andar só, porque é uma forma de Uhum, mostrar ao mundo que eu sou forte e autossuficiente. E na verdade a gente não vai ser nunca. E que a gente vai de uma é vida verdade. inteira mentorar e ser mentorada, mentorar e ser mentorada. Então, conta pra gente um pouquinho dessa experiência e Uhum. dessa importância que faz parte do programa, né, de empreendedorismo do Porto, seja na pré ou seja na própria incubação. A mentoria, eu acho que é uma coisa, seja assim, tem gente que tem mentor até individual, não precisa nem ter negócio, né? Assim, eu por muito tempo tive muitos mentores na minha vida, no começo da minha infância, meus pais, enfim, depois chega aquele professor, professora, e que são pessoas muito fundamentais para a gente olhar, seja se inspirar, seja buscar conselho, assim, realmente, assim, a gente diz que o mentor, a gente conscientiza muito isso, todo mundo que exerce essa função de mentor lá do Porto, ele não está ali para ser aquele guru, não está ali para ser aquela pessoa que vai dar o caminho das pedras, que a gente realmente não acredita nisso, a gente ainda não aceita religiosa. Não é, Às vezes parece, não é. Empreendedorismo não é não, isso. não. É... Mas, como é que se diz? É uma pessoa que vai estar ali de suporte para dar certa segurança, seja na tomada de decisão, porque no final das contas, quem vai decidir se você vai para a esquerda ou direita ao dobrar aquela esquina vai ser você. Então, o mentor está ali para dar certo suporte, para dar certa segurança na tomada de decisão, de repente conectar a pessoa com mais conhecimento, com mais outras visões, dar outras visões, que isso é importante, assim, né? Essa diversidade para a tomada de qualquer decisão, muito mais do que para ser uma pessoa que vai guiar você, porque a jornada é muito única, seja pessoal, seja também de cada negócio. A gente não tem aquela receita de bolo que muitas vezes, às vezes, eu acho que a galera Ai, gata, a gente que chega, queria, vou entrar amiga. num programa, A gente queria. A exatamente. verdade é essa, que a gente vai em Mas busca dela. infelizmente, inovação não tem. Assim, a gente tem vários frameworks, vários processos de trabalho, ferramentas para inovação, para ideação, mas a gente nunca vai ter um caminho do sucesso. A gente realmente, às vezes, nunca vamos conseguir dizer isso. Então, esse papel da mentoria é mais no intuito de dar um suporte e fazer esse caminho ser menos dolorido, talvez, um pouco mais assertivo ou não, também, que no final das contas é o empreendedor, a empreendedora que vai tomar a decisão. A decisão de fato está nas suas mãos, então a gente não tem como exercer esse controle. E eu digo que a diversidade de estar com pessoas de apoiando nesse aspecto é importante, porque você justamente vai ter várias visões, você vai ter vários saberes, vocês vão ter várias habilidades e conhecimentos conectados. Quando eu estava pensando, o que eu falei muito para a galera do workshop que eu dei sobre liderança, assim, falei muito da liderança inspiradora, né? A liderança revolucionária, que é a liderança realmente que move causas, assim, que mesmo, sei lá, a pessoa não está mais lá, a pessoa não está mais, enfim, mas continua movimentando as pessoas pela união de propósitos. Então, e pelo líder também, muitas vezes, conseguir agregar e conectar as habilidades de todo mundo e transformar principalmente essas pessoas em líderes também, porque isso só faz aumentar, isso só faz gerar abundância, ao invés de gerar certa escassez, que muito mais do que você ser chefe de alguém, você delegar ordens para alguém, fazer as pessoas pensarem do seu jeito, é muito mais importante que vocês aprendam e pensem do jeito também que as outras pessoas tiverem de ensinar. Então, cada pessoa nesse mundo vai ter uma visão sobre alguma coisa. Então, isso, você se conectar com tudo isso é gerar certa abundância, seja para seu conhecimento pessoal, seja conhecimento do seu negócio. Então, são fatores geradores de abundância que a gente fala. E é muito importante, assim.
Sim. o desenvolvimento, seja pessoal, seja de negócio. A gente fala muito, serve muito para as duas coisas. Porque no final das contas, Maris, a gente empreende na nossa vida, né? Independente se eu vou para Uhum, uma CLT, se eu sim, estou fazendo negócio, se eu tenho uma startup, a pessoa tem uma vida dupla, por que não? A gente está sim, empreendendo sonhos, né? A gente quer deixar um legado nesse sim, mundo, né? Passar em branco, sim, jamais. Eu super concordo com a sua colocação sobre a questão da mentoria, eu acho transformadora. Inclusive, a gente se preocupa muito e eu acho muito legal essa sua colocação de que não é ali o papel de decidir, mas o papel de sim, inspirar, de apoiar. Eu acho que é muito mais de tirar essa solitude que é empreender, mesmo quando sim, você tem sócio, sim, mas cada um às vezes pensa diferente, você precisa de uma terceira pessoa para te ajudar a refletir. Então, essa colocação é, traz também para esse mentor um lugar de humildade e de aprendizado mútuo, mas um lugar de que uma sim, pessoa que vem de fora, que traz uma sacada que você não teria sozinha. sim, Não, não exatamente. tem, meu amor, você não tem. Você vai ler, estudar, fazer curso, e você ainda vai precisar do olhar de uma segunda pessoa, de uma terceira pessoa. E o quanto isso te fortalece. Eu acho que o marav... E a incubação, ela tem exatamente esse lugar de te proteger. Então, você vai usando num Sim, ambiente um pouquinho mais controlado, mas que a todo momento eu estou sim, dizendo, vai lá, mas saiba que tu tem um é, cantinho para te segurar na hora que tudo apertar. E eu acho que é isso é, maravilhoso de você poder ter a possibilidade de iniciar a tua carreira dessa forma, né? Começar a ter empreendimento com mais de Business, ou mais de Minas, e começar o teu processo de incubação, porque de alguma forma a gente está num ambiente controlado e repleto de conhecimento de gente super a fim de te sim. ajudar. Pessoas que estão passando pela mesma coisa que Pois você, porque às é, vezes os mentores são os próprios incubados e é. as próprias pessoas que estão passando pelo Mind the Beast também, porque aquela troca que acontece ali, que a gente incentiva muito, a gente incentiva ao máximo, faz muito parte também do crescimento e enriquecimento de conhecimento de vocês. Assim, se a gente está juntando aquela galera ali diversa e que cada um está passando por uma experiência empreendedora diferente, não é à toa, é realmente para enriquecer ainda mais. Sem dúvida. Mário, falando dessa questão de experiência, né, e dessa questão dessa gestão, que também muitas vezes é a primeira experiência de um líder, né, de uma empreendedora, Sim, começar a ter um time, a gente sabe que é muito desafiador, ele é extremamente sim, enriquecedor, como você colocou, mas também desafiador, porque ela está começando a lidar e a delegar atividades que ela estava super acostumada a fazer. Quais são geralmente os erros que uma empreendedora, e é falando aqui especificamente de empreendedora, empreendedor, comete quando começa a receber um time e essa dificuldade na delegação? Como é que você sim. percebe esse momento que às vezes é muito tenso, mas que a gente, Aham. se bem cuidado, pode ser bem desenrolado? O primeiro time a gente nunca Sim, esquece. assim, eu vou partir muito de experiência, talvez até pessoal, assim, Hum, às vezes que, principalmente para quem começa a empreender solo, para quem tem a ideia, começa a fazer as coisas e roda as coisas sozinho, até chega um nível de, ai meu Deus, preciso de mais alguém para me ajudar, vou começar a chamar. Até esse momento que você se dá conta que você precisa de mais alguém, é você que está gerindo tudo, é você que está fazendo tudo do seu jeito, é você que tem seu ritmo, enfim, tá tudo muito ali em você. Então, no momento que você chama pessoas para ajudar primeiro, né, certificar enfim, se amarrar em vários aspectos, se for uma prestação de serviço, realmente tentar, sei lá, fechar um contrato, sim, por fechar favor, minha gente. assim, porque eu já vi Ô, muita gente Mari. se prejudicando bastante com esse rolê assim, ah, não, sou só um negócio formal, só um negócio formal, mas aí faz as coisas na informalidade também com os prestadores e se prejudica bastante. E você estabelecer um contrato, enfim, um acordo, não precisa de um advogado, não precisa de. Enfim, você consegue com pesquisa, auxílio, claro, a gente aconselha muito que peça sempre ajuda, assim, mas consegue estabelecer coisas, né? Como é que tem um ditadozinho? O, o acordo, O enfim, combinado não o sai caro. acordado, o combinado não sai Não caro, sai mesmo, exatamente. não, gato. Ele sai às vezes até mais barato. Porque, exatamente, porque depois pode dar muito problema. Então, primeira coisa é isso, estabelecer essa
relação de confiança. Não é que você, não, é minha amiga, pô, ela vai fazer comigo, não sei o quê. Eu disse, certo, mas custa nada se estabelecer um termozinho assim, porque, né, afinal de contas, enfim, pessoas podem mudar, quereres podem mudar, desejos, e então é bom você se proteger, proteger a pessoa também que está com você. Isso não é nada mais prova de que você está estabelecendo também uma relação de confiança. Então, não duvidem que estabelecer contratos e termos não é coisa de outro mundo, assim, ou coisa que você realmente só vai estabelecer com pessoas externas, muito externas a você. Mas, enfim, além disso, de primeiro firmar essa base, né, firmar essa segurança, é muito importante também que você aprenda a passar aquele processo para aquela pessoa, a realmente delegar e deixar fluir, que é uma coisa assim, por experiência própria. Eu confesso que eu sou essa pessoa, às vezes, um pouco controladora, assim, eu estava fazendo curso, tem um teste ótimo, um teste dos sabotadores no curso, que aí tem vários tipos, tem uns 7 tipos de sabotadores, 7 tipos diferentes de sabotadores, enfim. Essa questão do controle apareceu com um certo nível, assim, para mim, de eu querer realmente ter certeza de que tá tudo, sabe, daquele jeito, daquele meu jeito, mas a gente não vai conseguir ter essa amplitude de tempo, primeiro, de habilidade, de emocional para abarcar tudo. Então, é importante você deixar fluir, deixar que as pessoas também aprendam com você. Você aprende com aquelas pessoas, que aquelas pessoas podem não fazer do seu jeito, mas elas vão estar fazendo do jeito diferente e, quem sabe, trazendo mais aprendizados também para o seu negócio. Assim, nunca ache que um erro, um, uma mal tomada de decisão vai ser o final do todo processo. O seu negócio pode até acabar com isso, mas enfim, você vai ter um aprendizado daquilo, sabe? Você vai ter eu vejo muito essa visão, assim, eu tenho muita consciência disso, mas a gente sabe que é difícil muito fazer esse processo, mas é um processo importante para quem quer crescer, para quem quer expandir. Você não vai dar conta de estar segurando sempre tudo. Eu sei que a gente, principalmente a gente que é mulher, a gente tem essa, Pois essa coisa é. muito do mundo, mas isso é irreal, isso é multitasking, não é saudável. Não é. Uma coisa de cada vez, você estar presente no agora é extremamente importante para realmente a sua saúde também mental, a sua produtividade também, que é uma coisa que a gente pode falar um pouco também, que é o que é ser produtivo, não é mesmo? O que a gente tem pensado muito sobre Ai, isso nessa Mari, então quarentena, compartilha, eu vou te falar, mas compartilha, porque esse é um tema. Eu tô lendo muito pronto, sobre o Wabi-Sabi, que é uma temática que eu sim, adoro, que é essa forma do japonês, da cultura japonesa de lidar com a sim, diversidade e que interfere em tudo, que tem a ver com o sim. ambiente e tudo. Conta para mim como é que você está percebendo esse momento, produtividade, esse lugar que a gente está aqui. Parece que é um lugar de conforto, né? Estar em casa, né? Sempre foi um Sim, lugar sim, desejoso, mas agora é um lugar sim, conflitivo. Conta para mim, eu quero escutar. sim. Pronto, no começo, assim, principalmente nesse período de quarentena, eu estava um pouco aflita, assim, tanto pelas circunstâncias quanto pelo trabalho em si. Muitas incertezas e muitos planejamentos, replanejamentos que a gente teve que fazer. Tipo, eu não tive nada, aquela sensação, vou ficar de quarentena tempo livre. Não, para mim, Pois é, gata, eu para mim o também trabalho não. Que bom escutar, porque eu estava achando que eu estava perdida. só exatamente. Aí rolou todo aquele momento de pressão primeiro. Não, preciso ser produtiva. Ai, meu Deus. O dia que se fosse um dia de semana, sei lá, uma tarde depois do almoço, que eu não tivesse naquele ritmo para fazer aquilo que eu ficava mal, assim, e isso perdurava pro dia inteiro. E, enfim, depois me analisando, depois centrando as coisas, passando algumas aflições sobre ambiente, sobre circunstâncias, todas as coisas que a gente vem recebendo desde o início, né? Eu consegui sentar e dizer, não, calma, né? Eu também estou num ambiente diferente, também estou num aspecto diferente, a gente está vivendo e indo para um mundo diferente também pós tudo isso. Então a gente vai ter que ressignificar muita coisa, a gente vai ter que ressignificar muito o que é esse ser produtivo. Às vezes ser produtivo para você num dia é você ter conseguido forrar sua cama, tá ligado? Você ter conseguido forrar sua cama, arrumou suas coisas. Aquilo já foi um super ato de proatividade para você naquele dia. Então, e ter a certeza também, e ter a consciência também que
o seu 100%, sua carga total é diferente de outras pessoas. Então você vai, às vezes a gente cai muito nessa de comparação, né? De, não, mas fulano tá conseguindo fazer isso, tanta coisa, yoga e não sei o quê. Não, mas assim, cada um vai ter seus momentos e cada um vai ter. Tenho certeza que ninguém vai estar com a mesma energia o tempo inteiro. Não. Então, produtividade cai muito nessa questão. Às vezes a gente estabelece uma meta, um parâmetro, um ideal de produtividade Aqui, né? que algum dia a gente pode ter atingido, algum dia a gente pode atingir, que tem dias que a gente está com mais energia, mas somos seres humanos, seres complexos, que a gente vai variar muito isso de humor, de carga emocional, enfim. Então, essa produtividade também vai variar. Então, seu próprio parâmetro pode não ser sempre o mesmo para você. Então, você tem que entender muito isso, sabe? Estar sempre regulando aquilo é uma coisa que me ajuda muito, muito, muito mesmo. É um planejamentozinho que eu faço semanal, do mês enfim, consequentemente diário. Eu tenho um plannerzinho mesmo de mão mesmo. Também, Mari, eu preciso! Apesar de estar no Porto Digital, eu preciso dessa ferramenta analógica para me organizar, porque, enfim. Aí faço umas artes nela e consigo abstrair um pouquinho também, me conhecer um pouquinho mais também, mapear vários hábitos. Gosto muito dessa parte assim da autogestão, que nem sempre também acontece, nem sempre também você tá ali para se planejar. Tem semana que eu passo a semana se inscrevendo, faço tudo conforme vem acontecendo. Tá tudo bem, sabe? Também, assim, a gente não tem que também ficar pilhada em estar 100% organizada, 100% planejada, porque, enfim, é a vida. Inclusive, Mari, Relaxa. eu acho isso um aprendizado muito grande. Eu acho que essa colocação que a gente diz que a gente não vai sair igual, porque a gente não vai sair igual dessa quarentena. Sim. As percepções mudaram, a velocidade mudou. Então, eu acho que isso está sendo um momento de mergulho. Que se quem não mergulhava, foi obrigatório mergulhar, porque não está tendo opção de escolher. Ou mergulha para se conhecer, ou mergulha para se conhecer. Porque não tem como não fazer esse movimento de autoanálise, né? E eu acho que essa colocação que você colocou comparativa é super importante, porque eu acho ela massacrante. Ela tende a impactar não só na produtividade, mas às vezes tem autoestima, às vezes tem essa avaliação de competência, às vezes essa capacidade de entrega. Então, eu também acho muito perigoso, né? Então, cuidado com as redes sociais maravilhosas, né? Muita gente me pergunta. Manu, eu não sei como você está dando conta de tantas lives. Eu falei, simples. Eu fazia de 3 a 4 conteúdos por semana no IGTV. Eu transferi para live. Ou seja, a gente continua entregando conteúdo para empreendedora de um jeito diferente. Então, eu não mudei a minha rotina no sentido do estou fazendo mais. Eu estou fazendo o mesmo, só que agora de forma divertida, porque tem gente linda como o Mário participando. Então, cuidado com esse olhar que às vezes você tem sobre o trabalho do outro, para você não denegrir o seu, bonita. Não vale a pena, gata, não vale a pena. E às vezes é só uma mudança. Então, a nossa mudança foi sair do GTP para live. Bonita, plena, do mesmo jeito que a gente caminhava anteriormente. Então não tem nada de novo. Não estou dançando samba, chupando cana e tomando café. É a mesma abordagem, só que com outro olhar, né? De uma outra forma. Coisa linda. Mari, quero lhe dizer que estamos entrando nos minutos finais da nossa live. Tu acredita? Já passou 57 minutos e daqui a pouco o nosso belo Instagram nos bota para fora. Mas eu não podia terminar essa live de hoje sem agradecer. Eu acho que Mari, muito mais só do que por hoje. Acho que por tudo que você fez pela Power, por mim. Durante esse quase um ano, né, de Porto, 10 meses agora, ainda tem mais aí 1 mês e meio pela frente. Então, assim, foi transformador. Saio do Porto fisicamente, da estrutura, mas continuo na ilha. Porto um dia, Porto a vida toda. Dizer que eu me senti completamente em casa e que se você acha, gata, que está do outro lado, que o Porto não é para você, quebre seus próprios paradigmas. Eu sou uma psicóloga que falo para mulheres que trabalho com empreendedorismo e tecnologia é a ferramenta que eu uso, mas ela não é o que eu faço. Então abre o teu coração, porque o Porto é muito mais acessível do que você imagina. Quebra estereótipos, procura a Mari, procura o time das Minas, procura o time do Porto Mais, eles são fantásticos. Não deixa de se oportunizar. Eles estão fazendo vários eventos digitais,
seja o jump no sofá, seja o papo das minas, que é o meetup, seja as outras ações. Então, não se prende a esses conceitos. Aí o Porto é só para pessoas tecnológicas. Não, não. Eles acreditam em empreendedores. Então, não se apega a isso. Vai lá, que lá pode ser sua casa. Sim, a gente precisa muito dessa diversidade de pensamento, de ideias. Você realmente está trabalhando com alguma solução, né, inovadora, a gente está de portas abertas sempre para receber. E estamos aí realmente trabalhando na ponta do fomento, trabalhando nesse amadurecimento. Acho que muito mais do que negócios formados e negócios de sucesso, o foco mais da gente maior mesmo é trabalhar com os empreendedores, é trabalhar nesse amadurecimento, porque a gente crê que não vai ser no primeiro negócio, às vezes não é no segundo negócio que dá certo, nem no terceiro, nem no quarto. Tem amigos nossos que tá para provar e que tá quase no Não é quinto. isso? Então, e é muito isso, a experiência, a sua jornada, e cada um tem muito a sua. E é sobre isso. Mas eu agradeço muito também, eu fico muito lisonjeada, vou te Oh, falar, de receber tantos elogios, assim, que a gente sabe, né? É difícil lidar nesse ambiente também, que ainda estamos trabalhando para essa diversidade, e eu fico muito feliz mesmo de ouvir que eu posso estar ajudando não só você, como toda a sua rede não também, tenho maravilhosa. dúvida, Mari, não tenho dúvida. Inclusive, meninas, se vocês ainda não conhecem o Porto, arroba Porto Digital e hashtag Tamo Juntas. Sim. Mari, vamos ser colocada para fora. O Vamos, relógio subiu. Gata, vamos muito, muito, nessa. muito obrigada. Obrigada Segue essa também. linda e vamos juntas que a gente é mais forte.